Olá! Vou dar aqui uma geralzinha sobre o Launcher da Epic, da parte que nos interessa, ok? Meio que não importa pra gente todo o resto aqui, só vai importar a parte da Unreal Engine, tá? Aqui dentro a gente tem essas abas aqui. Essa primeira aba aqui da Unreal Engine trazem novidades a respeito da engine, tá? Não é o lugar mais atualizado do universo, mas, bom, é um lugar para você ver coisas novas ainda. Depois disso tem a segunda aba que talvez seja a segunda mais importante para a gente, que é a de aprender. Tá? Aqui dentro a gente vai ter a parte da documentação da engine, que é literalmente tudo que tem lá dentro, tá? Só que é tudo escrito, não necessariamente com vídeo, não necessariamente com imagem. Então não é o lugar mais mastigado para se pegar informação, mas é um lugar muito bom, porque a informação é oficial toda da Epic. Ok? Os vídeos tutoriais que tem aqui, eles são diretos da Epic Games, tá? Então funciona muito bem, né, no sentido de são bons vídeos e eles estão com informações corretas, tá? O Community Wiki, eu não recomendo, tá? Ele é um wiki, então ele até funciona, só que como ele não tem necessariamente a mão do pessoal oficial, podem ter muitas concepções erradas lá dentro, ou coisas que não estão corretas, tá? No conceito e tudo mais. Beleza. Além disso, aqui embaixo a gente vai ter uma série de projetos para a gente poder baixar e fuçar, né? E é fuçar mesmo, assim. Neles tem um humano realista. Aí você pode abrir, ver como eles fizeram o material, como é a modelagem, né? Dessa parte aqui de áudio espacial, como que os caras fazem a parte de cinematics, como os caras fizeram o showdown de VR deles, ok? Não são as coisas mais didáticas do mundo, mas uma vez que você já entende mais ou menos, é excelente você dar uma olhada para você ver como eles coordenaram ou configuraram tudo, tá? Com exceção talvez desse aqui, que ele é basicamente, como eles mesmos falam, né, um tipo de museu para tudo que eles têm dentro da engine que eles conseguiram demonstrar visualmente, tá? Então é legal vocês darem uma olhada nesse aí. Beleza, depois disso a gente tem a loja. Tá? A loja vai servir tanto para vocês baixarem assets de graça, né, ou muito bem pagos, ou então, eventualmente, no futuro, postar os assets de vocês para vender aqui, beleza? Então, todo mês aqui tem alguns assets gratuitos pela app, vale a pena vocês ficarem de olho e começarem a baixar eles. O que é legal de vocês saberem é que todos os assets, quando entram aqui para a engine, eles são meio que, tem uma curadoria, né? A pessoal da própria app dá uma olhada o como isso aí é utilizável, tá? Se isso dá para você usar em game ou não, se você fosse jogar para um console, se isso ia dar algum problema. Então você já pode ficar tranquilo que o que você pega aqui tem alguma qualidade nesse sentido, tá? Beleza. E o principal pra gente aqui é a biblioteca. Aqui é onde a gente vai instalar a engine, tá? Qualquer versão mais antiga ele tá aí também. E aqui estão os projetos de vocês, beleza? E aqui embaixo fica tudo que a gente comprar da loja, tá? Tudo que vocês pegarem, gratuito ou não, vai aparecer aqui embaixo para você ou instalar no motor, ou criar um projeto, ou adicionar no projeto algo que você tenha pego, ok? Então beleza, vamos abrir aqui a engine e a gente vai começar a criar algo, tá? Eu vou criar um exemplo bem simplesinho. Quase sempre eu vou estar usando o third person, tá? Para uma questão de... é mais fácil de mostrar as coisas nele, tá? Vocês podem usar livremente qualquer um dos presets. Bom, sempre que você abrir a engine, ele vai dar aqui os projetos que já existem, beleza? E aí, se você for criar um novo, ele vai perguntar: você está fazendo um projeto para arquitetura, para produção, design, automotivo, filme, televisão ou games? Por quê? Porque ele vai tentar filtrar o que ele vai mostrar para você da engine ou não logo de cara e que ferramentas que ele vai dar mais destaque, ok? Em todas elas você tem todos os features, ok? Eu vou estar usando, obviamente, sempre a de games, tá? Eu acho que ela é a tradicional, né, da Unreal e é um pouco mais fácil a gente chegar em todos os lugares do que, né, sair de algum outro para cá. Beleza, aqui ele vai perguntar qual é o preset que você quer usar do jogo, se você quer, ok? Eu vou usar o third person, então ele já vai vir com a movimentação do personagem, o personagem funcionando e tal, mas, novamente, só porque é mais fácil de mostrar as coisas nele. Depois, aqui ele pergunta se você quer programar em Blueprint, que é a programação visual, que a gente vai estar usando no curso, em 99% dos casos, ou C++, né? Beleza. Aqui ele pergunta a qualidade que você quer visual do game. Eu só recomendo a gente usar esse cara aqui se a gente estiver indo para mobile, ok? Fora isso, o Maximum ele acaba sendo melhor. Isso aqui ele já filtra, né, um monte de função, tira algumas coisas da engine que vão te atrapalhar. Para estudo, sempre eu vou recomendar isso aqui, beleza? Que é para você ver o que você pode ou não fazer. Bom, aqui dentro ele tem o Ray Tracing, ele pergunta se você quer ou não usar o Ray Tracing, né? O Ray Tracing no sentido de ter luz e rebatimento em tempo real, que as placas RTX estão conseguindo fazer.
Depois ele pergunta se você vai fazer desktop console ou mobile tablet. Para aula, novamente, a gente vai manter aqui porque tem todos os features, então a gente não tem nenhum filtro a respeito disso. Depois ele pergunta se você quer um starter content, né? Uma meia dúzia de assets para você brincar no começo. Eu vou colocar que sim para nossa aula, beleza? Aqui tem o caminho do projeto, né, onde ele vai ser salvo, e o nome, tá? Eu já tinha criado um aqui, então eu só vou abrir esse meu, beleza? Bom, com a engine aberta aqui, vou dar uma passada geral sobre a interface, beleza? Aqui na esquerda a gente vai ter a nossa caixa de ferramentas, tá? A gente vai ter todo tipo de ferramenta aqui, de pintura, terreno, folhagem, a gente vai ver todas elas sem pressa ao longo do curso. Na direita aqui a gente tem o Outliner, tá? O Outliner ele é basicamente uma lista de todos os objetos que tem na cena, tá? É mais fácil a gente encontrar coisa aqui, organizar elas, né? Dentro, tudo que tem a ver com a luz, tudo que tem a ver com algum pedaço do level, coisa assim. Sempre que a gente selecionar algum objeto, ele vai aparecer na aba de detalhes aqui as propriedades do objeto, tá? Todas elas, cada um tem o seu tipo, a gente vai vendo também sem pressa. Bom, aqui embaixo a gente tem um Content Browser, que ele é basicamente uma caixa de assets, tá? Seja ele de programação ou visual. Então aqui que a gente vai ter os modelos 3D, ou aqui que a gente vai criar boa parte das nossas classes de programação, personagem, animação, vai ficar tudo aqui dentro, beleza? Aqui em cima a gente tem uma barrinha que a gente vai usar direto, mas o mais importante aqui pra gente é basicamente o play, para dar play, óbvio, e o build, que ele vai recalcular a luz, forma e tudo mais, beleza? Recomendação sincera, ele tem esse save aqui, tem o outro save. Eu recomendo vocês sempre usarem o save all, que está aqui, que ele salva tudo, tá? O projeto todo. Esse cara aqui ele salva só o level, o outro só o projeto, então pode ficar alguma coisa de fora, tá bom? Beleza, navegação, tá? A gente vai segurar o botão direito do mouse, tá? Para poder rotacionar a câmera e a gente usa como se fosse um FPS, W para frente, né? W, A, S, D, beleza? E se vocês quiserem usar o Q e o E para baixar e subir também pode. Ou você usa como um software de modelagem 3D. Segurando o Alt e o clique esquerdo, né? Opa, a gente pode rotacionar. O Alt e a bolinha do meio a gente dá o pan, né? E o Alt e o direito dá o zoom. A bolinha do mouse também dá o zoom. Tá, vocês viram que eu já fiz aqui meio que sem querer, então fica aí. Se a gente estiver segurando o Alt e arrastar um objeto, ele duplica, tá, o objeto. Beleza, esse eu acho que é o principal para a gente começar, além de a velocidade da câmera ela fica aqui, tá bom? Caso vocês queiram mudar. Ótimo, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver dentro da engine é a parte de construção de geometrias, ok? Essa parte de geometry aqui, a parte que a gente vai usar de construção de sólidos geométricos, é um nome velho e chato, beleza? Como que funciona isso? Esses aqui são objetos que a engine ela vai criar eles offline, ela vai criar enquanto a gente está editando o level. Então não é uma coisa que a gente modela fora e traz, beleza? Qual que é o propósito, o intuito desse cara aqui? É a gente poder prototipar levels muito rápido, tá? Então a gente vai conseguir montar fases e levels super rápido usando esse cara aqui, ou pelo menos essa é a ideia, tá? Eu vou apagar o resto do cenário aqui que a gente não vai usar. Tá? Esse lance aqui da luz ele vai ficar quebrado mesmo até a gente dar o build, beleza? Bora lá. Bom, eu vou começar usando esse box aqui, tá? Box, forminha mais simples, tá? Ele é um quadrado. Graças aos deuses, né, a engine ela usa inteira em centímetros, tá? Então quando a gente fala aqui que tem 200, 300, a gente está falando em centímetros, beleza? Então 300 centímetros para cima, 400 para baixo, basicamente metro, né? Beleza? E vocês vão ver que a textura que ele fica aqui, ela já colabora com a gente, porque ele tem, cada quadradão aqui é 1 metro. Então batendo o olho eu já sei que isso aqui é 4 metros por 2. Então posso pôr aqui, ó, 6, também dá para bater no olho e saber, ok? E com esses caras aqui, né, todas as formas que a gente tem, a gente vai começar a prototipar os levels, tá? Cada tipo de objeto, você vai ver que ele tem algumas propriedades um pouco diferentes, que nem eu trouxe aqui uma escada, e aí eu posso trocar, né, o tipo da escada, ou pedir para ele ficar rotacionado para o outro lado, número de degraus, enfim. E aí a gente pode já sair prototipando alguma coisa em termos de navegação bem rápido, né? Vou deixar aqui um valorzinho um pouco melhor. Tá bom. Tá, se a gente der o play, ele já está lá, já está valendo. Beleza? Bom, o que mais que a gente vai fazer aqui? Além disso, a gente tem obviamente as outras formas, tá? Eu sendo bem sincero, eu uso basicamente as escadas e o quadrado. Muito raramente
mas ainda com alguma utilidade o cilindro para fazer pilastras, né? Às vezes é bem mais fácil fazer só usando esse cara. De resto, esfera e cone quase nunca usei, tá? Mas tá aí para vocês. Beleza. O que mais que a gente tem com esse cara aqui? Como vocês podem ter reparado, aqui ele tinha algumas outras propriedades, incluindo ela se ele é oco ou não, esse hollow aqui. Então se eu olhar aqui de dentro, ele meio que não existe, né? Ele é meio quebrado. Só que se eu colocar o hollow, ele passa a ser um objeto oco, tá? Ele tem uma profundidade, que é inclusive, né, esse tamanho aqui de parede, tá? Beleza? Bom, ele sendo oco, né, a gente pode, né, a gente já podia antes, mas sendo oco fica um pouco mais interessante, a gente pode pegar um outro objeto desses, de geometria, e ele vai ter uma outra propriedade que a gente não tinha mexido, que é o brush type, né? Ele pode ser aditivo, ou seja, ele adiciona um volume, ou ele subtrai um volume, tá? Então, com isso, a gente consegue rapidamente sair prototipando portas, casas, esse tipo de coisa, certo? Então, consegue bem rápido aqui começar a montar as coisas, beleza? Continua valendo outra regra, tá? Então, se eu selecionar aqui o Ctrl, né, para selecionar outro objeto, segurar o Alt para duplicar ele, ó, ele já traz comigo a porta e o buraco dela, tá? E como ele é um cara subtrativo, mesmo que eu coloque ele aqui agora, ele vai criar um buraco de porta lá dentro, ok? Então com isso a gente vai prototipar o nosso level, e acredite, vai ficar bem rápido assim. Beleza? Bom, só para a gente poder ver o resultado um pouco melhor, eu vou dar um build na luz, tá? Que nem eu falei, o build da luz ele vai recalcular todas as formas, todos os caminhos de inteligência artificial no futuro mais distante, toda a iluminação, tá? Isso pode levar um tempo. Quanto mais complexo o seu level, a iluminação dele e tudo mais, mais tempo leva esse processo. Ok, agora que eu dei o build na luz, ó, como vocês podem ver, ele recalculou as luzes e aqui dentro está tudo escuro porque, bom, não tem nenhuma luz lá dentro, certo? Então vamos começar a brincar um pouquinho, tá? Eu vou colocar uma janela aqui, só para a gente ter um rebatimento de luz. Eu vou fazer uma subtração aqui, ó, pro outro lado, beleza? Só não vou deixar tão grande assim, então vamos por 1 metro também. Beleza? Tá, você viu que ele já quebrou a luz aqui de novo, só vai ficar certo quando eu der o build, normal. Vou colocar aqui uma outra. E para a gente começar a colocar uma iluminação mais artificial aqui, a gente vai usar aqui a da aba de Lights. Beleza? A gente tem alguns tipos de iluminação aqui, beleza? As principais que a gente usa a boa parte do tempo é a Point, que é literalmente um bulbo de lâmpada, né? E se você segurar o L e clicar é a mesma coisa, beleza? É o atalho dele. Ou a Spot, tá? Que ela funciona que nem uma lanterninha ou uma spot de luz aí para quem já usou alguma em casa, beleza? Show! Esses caras são os principais, mas a gente tem outros que a gente vai usando aqui, beleza? A gente vai ter a direcional, ela funciona como a luz do sol, beleza? Ela é uma fonte enorme de luz que vem de muito longe, beleza? Então a gente usa ela basicamente para simular um sol ou uma lua, tá? Dificilmente a gente usa fora disso, mas tem aí. Além disso, a gente vai ter esse cara aqui, ó, Rect Light, tá? A Rect Light, ele é uma luz de estúdio, de fotografia, tá? Você trouxe ela aqui, você vê que ele tem esse formato aqui, que é como se fosse, né, uma luz de estúdio, tá? E aí a gente consegue controlar aqui, né, o tamanho, a angulação, né, do refletor, né, aqui. Ele vai ficar mais fechado, mais aberto. E aí vocês veem como isso influencia aqui na sombra dele, né? Você vai ficar um pouco mais duro, um pouco mais suave, tá? E o tamanho disso aqui também. Eu gosto, ou pelo menos quando a gente trabalha em arquitetura ou um jogo mais realista, de usar esse cara aqui para fazer a luz que viria da janela, tá? Dentro do rebatimento de luz original, na verdade, né, pensar no mundo real, ele é super complexo e em game nenhum a gente simula isso assim, de verdade, né? A gente faz uma adaptação bem econômica. E aí, para dar um migué assim, bem razoável do efeito que teria a janela, eu gosto de usar esses caras aqui. Como vocês podem ver, ele fica com uma carinha de janela. Se a gente passar, né, ele vai ficar com uma sombra muito dura, uma ideia. Então, ou a gente diminui ele aqui fora, né, para chegar a pegar de novo. Cadê? Deixa ele mais perto. Beleza? Que a gente consegue controlar aqui a suavidade, né, da sombra, que é meio que a gente quer. E aí a gente tem aqui a intensidade, tá, de todas as luzes, tem essa mesma propriedade. A cor da luz, caso você queira escolher uma cor. Ou se você quiser trabalhar na pegada mais de fotografia mesmo, ele tem essa opção aqui, ó, de temperatura
e aí você usa somente cores de luz que existem, ok? Sem usar nenhum filtro, né? Naturalmente. Tá? Muito grosseiramente, quanto mais próximo do vermelho ou amarelo a gente tem uma luz mais quente, tá? Pique fogo e tal, ou o mais quente não, desculpa, mais fria, né? E a mais quente de temperatura de luz que a gente tem é o azul, que é mais ou menos uma luz de estrela ou coisa assim, ok? Vou deixar ela aqui bem no meio, ficar meio branco mesmo, tá? A gente controla um pouquinho aqui a nossa luz e a gente começa a ter algum cenário, tá? Beleza, eu vou salvar isso aqui e a gente vai começar a aplicar alguns materiais. Bom, depois de buildado aqui e salvado o projeto, né, a gente já pode ver que a luz aqui ó, ficou um pouco mais interessante com isso aqui, né, e se a gente começar a colocar as outras, a gente começa a construir um cenáriozinho bem mais interessante. Né? Bom, o que eu queria mostrar aqui agora é a aplicação de materiais, tá? Dentro aqui do Starter Content, né, dentro dos nossos objetos aqui que vem no pacote padrão, a gente tem uma série de materiais. Beleza? Enquanto a gente estiver trabalhando com essas geometrias aqui, tudo que a gente precisa fazer é só arrastar o material, ok? Eu arrastei lá, ele vai colocar para mim, beleza? Obviamente vocês podem já estar ficando com uma preguiça de selecionar aí face a face e tal, então a gente tem alguns macetinhos, tá? Um deles é quando a gente tem alguma face selecionada, né, do objeto, a gente tem aqui o Select, a gente pode colocar aqui, ó, todas as paredes adjacentes, tá? Então ele vai pegar basicamente todas as paredes aqui para mim. Vou aplicar aqui algum material de branco, né, de parede, ele já bota todo mundo, beleza? Tem outras opções, recomendo vocês darem uma pulsada, eu não vou ficar aqui falando um a um, beleza? E a gente pode colocar aqui, ó, um material mais reflexivo aqui pro chão, né, para ficar um pouco mais interessante. Esse aqui, por exemplo, tá? Vamos colocar aqui as 3 partes do chão. E eu vou deixar o teto com a mesma cor da parede, senão ia ser meio esquisito, beleza? Bom, importante, isso aqui obviamente influencia na iluminação, tá? Então se eu der um outro build de luz, provavelmente eu vou ter um resultado diferente, tá bom? Mais iluminado, né? Porque a parede branca ela vai refletir melhor a luz, né? E o chão ele é flexível, então mesma coisa. Tá bom? Só para deixar outro exemplo de luz aqui junto, vou deixar um spot aqui. Beleza. Ok? Bom, com isso a gente já consegue começar a aplicação de materiais. Tá? O que é pertinente? Já vou desligar a minha iluminação do viewport inteiro, tá? Só para mostrar uma coisa. Vocês estão vendo aqui que o meu chão ele não está alinhado, né? Eu tenho um diferente do outro aqui. E eu posso alinhar o chão, eu posso pedir para a Unreal resolver isso, enquanto a gente estiver trabalhando com geometrias, ok? Se eu selecionar os 3, né? Vou selecionar esse cara e esse chãozinho aqui no meio, beleza? Eu vou ter aqui algumas opções para mexer com a textura, tá? O jeito que ela foi colocada. E aqui eu posso desde pedir para ele alinhar elas, certo? Vou alinhar todas elas como um plano, beleza? Eu posso rotacionar elas, né? 45, 90 graus. E eu posso mover elas para tentar encaixar alguma coisa, se for a minha vontade, certo? Beleza. Além disso, a gente pode mexer na escala, utilizando essa parte aqui de escala. Bom, aqui se você usar o cadeado, ele vai mexer os dois valores ao mesmo tempo, né? No caso XY ou IV. E a gente pode pedir para ficar o dobro do tamanho, ou metade, e por aí vai. Deixa eu botar ele aqui no padrão. Ótimo. Bom, com isso, a gente tem a base para a gente sair prototipando muita coisa já. Tá? Só para mostrar aqui alguns extras rapidinho, aqui no Starter Content a gente tem vários outros assets que a gente pode colocar. Dentro de prop a gente tem meia dúzia de objetos, tá? Que vocês podem colocar aí, brincar, ver qual é que é. Tá? E dentro de partículas a gente tem alguns efeitos especiais que também estão valendo aí se vocês quiserem fuçar, ver o que tem, o que dá para fazer de legal. Beleza? Eu acabei não falando, mas é super importante. Para a gente mover os objetos, né, a gente vai usar o Gizmo como se fosse um software 3D qualquer. É só selecionar ele, né, e arrastar aqui ou pelas setas para mexer em um eixo só, ou aqui entre eles tem um quadradinho para mexer em 2 eixos ao mesmo tempo, né, todos eles. E se você segurar na bolinha, ele vai mexer em referência à câmera. Eu não recomendo fazer isso, é muito fácil de cair em algum golpe de vista aí e se perder e deixar o objeto errado, ok? Mas tem a opção. Se a gente quiser rotacionar ou escalonar esse cara, a gente pode usar os atalhos, né? W para mover, E para rotacionar, R para poder escalonar,
ou usar a barra de espaço para ir revezando entre eles. Beleza? Então, boa. Agora a gente tem a base aí de tudo que a gente precisa. Vou salvar tudo, dar um outro build e a gente continua essa conversa. Ok, passado esse básico, vamos mexer com algumas propriedades visuais aqui no Unreal, beleza? Aqui dentro a gente tem a parte de Visual Effects, tá? Ele vai vir com uma série de coisas aqui. Eu não vou explorar todas agora, porque algumas vão levar muito tempo, mas já dá para vocês terem alguma noção, beleza? Primeiro que eu queria mostrar, quando a gente tem um prop que tem alguma propriedade reflexiva, por exemplo um metal, tá? Por exemplo essa cadeira aqui, a gente meio que tem uma expectativa a respeito do que isso aqui vai estar refletindo, certo? Então se eu, por exemplo, colocar essa planta aqui do lado, a gente espera que ela aparecesse na minha reflexão, certo? O que não é uma verdade, ok? Isso parte do método que as coisas são feitas em games, tá? Muita coisa que a gente faz é gambiarra mesmo, é migué, só que funciona visualmente, tá? Então como é que a gente corrige isso ou faz esse cara ficar aqui mais próximo do correto? Para isso a gente vai ter esses dois caras aqui, beleza? O Sphere Reflection Capture e o Box Reflection Capture. Tá? Ambos eles vão tirar uma foto 360 do lugar, um em esfera, outro em box, né? E vão printar em tudo que é metal, né? Ou tudo que é reflexivo, que está próximo a essa esfera ou box que a gente colocar. Então a partir do momento que eu coloco aqui, já dá para ver que muda, né? O reflexo do meu metal. E se eu colocar ele aqui num lugar que eu acho mais adequado, talvez aqui, beleza? Ele vai fazer uma reflexão mais correta, ok? No momento ele ainda não pegou a planta, quer dizer, ele pegou aqui, ó, ficou levemente verde, tá? Mas ele ficou com esse laranja de baixo. A hora que eu der o bicho, como ele está pedindo, ó, ele vai recalcular isso aqui, beleza? Como eu disse, o legal é todo lugar que tiver um reflexo, a gente usar algum desses caras aí, beleza? Então, você vê que ele muda bastante a reflexão em ambientes, né? Bem pertinente a gente usar esse cara. Ok. Que mais? Vamos lá. Além desse cara aí, a gente tem as propriedades que formam o nosso céu, tá? Ou a ilusão do céu que a gente tem. Esse céu que tem aqui é o Sky Sphere, né, Blueprint. Ele é uma programação que tem aqui um monte de asset de programação junto para gerar esse efeito de céu, tá? Ele não deixa de ser, ou não passa de uma grande esfera. Beleza, a engenharia deu uma crachada, aproveitei para salvar aqui, dar um build em tudo, tá? Então dá para ver que rolou uma diferença aqui, como as coisas ficaram, tá? A iluminação ficou bem melhor. Beleza. Bom, eu estava falando da parte visual, né? Eu queria que vocês reparassem é que o céu ele não passa de uma grande esfera, tá? Com um material relativamente complexo, né? Uma textura complexa, dá esse efeito, tá? O que é legal desse efeito todo que a gente tem? É que ele é integrado. Né? A gente tem uma série de efeitos visuais que funcionam muito bem juntos, tá? Eu vou apagar aqui o céu, vou apagar esse cara e vou apagar esse meu sol, beleza? Ele ainda vai ficar com alguma iluminação que vem do Skylight, desse cara aqui, ó. Então eu vou apagar ele também. E eu já explico todos eles. Bom, primeiro, né, a nossa luz do sol. Vou começar colocando ela, beleza? E vou aproveitar para explicar algumas coisas aqui de luz. Quando eu coloco ela aqui, ele já dá uma iluminada geral, mas você vê que as sombras ficam super duras, né? E ele fica com essa marquinha de preview aqui esperando que eu dê um build na luz, beleza? Bom, existem três tipos de luzes, tá, no Unreal. A gente tem a luz estática, que é a mais leve de todas, tá? Qual que é a ideia? Se eu sei que eu nunca vou mudar essa luz, nem rotação, nem propriedade, não vou ligar e desligar, nada, eu recomendo que vocês usem essa, tá? Porque ela é a mais leve, de longe. Caso a gente queira fazer uma luz em tempo real, que é tudo calculado em tempo real, a gente vai usar o Movable, tá? E com ela, você vê que nem tem o preview do build, que ele vai calcular isso frame a frame, tá? Então ele sombra, luz, rebatimento, ele vai tentar fazer tudo frame a frame. Então se eu quiser mover ou mudar a cor e tal, eu tenho zero problemas com isso, ok? E no meio do caminho, a gente tem essa estacionária, ok? O que é a estacionária? Ela é uma luz que eu não posso mover, mas eu posso mexer nas propriedades dela. Por exemplo, eu posso fazer ela ligar e desligar, piscar, trocar a cor. Se eu não mover ela, tudo bem, ok? Ela, digamos assim, tem um peso médio, certo? Então a minha recomendação é, se você precisar de algo que se move sempre, você usa Movable. Se você não precisar mover nem trocar nenhuma propriedade, você vai para estática e qualquer coisa no meio, a estacionária, tá? Estacionária ela tem uma limitação. Você não pode pôr 5 luzes dela
uma próxima da outra, elas precisam ter uma certa distância, ok? Porque gera muita complicação em quantidade de mapas que ele gera, de possibilidades, e acaba que daí ele desliga uma delas, ok? Mesma coisa com a Movable, se você passar de 5 numa distância curta, uma delas vai desligar, simplesmente não vai funcionar, ok? Bom, aqui eu vou deixar o Sol como Movable, tá? Só pra gente poder brincar com a rotação dele sem ter que ficar dando build. Bom, temos o Sol. O que mais temos aqui no nosso Visual Effects? Bom, a gente vai ter esse cara aqui também, cadê? O Atmospheric Fog, tá? O que esse cara faz? Ele cria como se fosse uma névoa, né, o fog, né, da atmosfera. Basicamente, ele está tentando emular a nossa atmosfera, tá? Lembrando, a nossa atmosfera, normalmente feita de oxigênio e ozônio, tende a ser azul, ok? E ele vai tentar respeitar isso, ok? E quanto mais longe as coisas ficarem, mais elas vão tender para o azul meio esbranquiçado, né, meio para essa cor aqui, tá? Beleza. E além disso, o outro cara que a gente tinha, né, era o nosso, a gente vai procurar aqui, ó, Sky Sphere, beleza? E a gente põe o Sky Sphere e ele tem as nuvens, né, e o efeito do sol e algumas outras coisas juntas, beleza? E a gente pode sincronizar todos eles. Como? No Sky Sphere, ele pergunta aqui, ó, qual que é a luz que é o sol, né, a Directional Light. Vou selecionar aqui a minha, tá? Só pedir para ele atualizar o material e pronto. Agora os dois estão sincronizados, ok? Beleza. O que mais que é pertinente aqui? Acho que por hora isso aí já está pertinente o suficiente. Beleza. O que mais que a gente tem aqui no Visual Effects que é muito importante pra gente, tá? Uma das coisas é o decal. A gente vai trabalhar muito mais com ele no futuro, tá? Mas o decal é basicamente uma estampa que a gente pode colocar em cima das coisas, tá? E ele atropela qualquer item, qualquer coisa, tá? E é assim que a gente faz em jogos, né? Mancha de sangue, pegada, pichação em parede, sem ter que ficar pedindo para um artista gerar cada mesh do jogo, beleza? A gente vai ter tempo para explorar esse cara aqui mais na frente. Vamos lá. Uma coisinha que eu apaguei e esqueci de colocar de volta foi o Skylight. Tá? O que o Skylight faz? Né? Ele vai fazer a mesma coisa que esse cara aqui, né? Que é de reflexão, só que ele faz para luz. Então ele vai pegar tudo que é longe, né? Ele vai pegar uma unidade bem longe aqui, sei lá, 5 km da minha cena, ver a cor geral das coisas e vai usar isso para tampar esse preto absoluto que a gente tem da direcional, tá? Por que isso? Porque na nossa atmosfera a gente tem 1 milhão de rebatimento de luz o tempo todo, em todo lugar, e não daria para calcular isso, né, em termos de processamento, tempo real. Então a gente dá esse migué aqui, que ele simplesmente estampa em todas as sombras mais ou menos a cor que tiver no céu, tá? Se vocês quiserem pôr essa prova, a gente pode pôr aqui ó, mais um pôr do sol, né? Eu vou pedir para ele atualizar aqui ó, o céu, depois vou pedir para ele atualizar aqui, só trocando esse cara 2 vezes, né, o meu Skylight, tá? E aí ele vai ficar tudo mais ou menos na cor. O Skylight também pode ser movable, daí ele atualiza em tempo real o tempo todo, tá? O céu, não necessariamente. Beleza? Bom, ok. A gente já tem tudo que a gente precisa para começar a brincar com o Unreal. Vamos lá. Os próximos passos, só para atropelar aqui bem rapidamente, tá? Não é uma coisa que a gente vai gastar muito foco agora. Volumes. Tá? Aqui é uma série de volumes. Volumes são o quê? São geometrias que não tem a parte visual, só tem a parte de programação ou física, ou coisa assim. Por exemplo, o Blocking Volume, que é a famigerada parede invisível. Tá? É só um volume que eu sou incapaz de atravessar ele. Beleza? Nem eu, nem a câmera, a gente consegue passar por ele. Certo? Bom, tem alguns outros que a gente vai ver aqui mais sem pressa, por exemplo, o Post Process, que trabalha com efeito de câmera e tudo mais. Alguns mais técnicos, como o Light Mass, aqui, Portals Volume. Mas é só legal que vocês deem uma fuçadinha, tá? A princípio. Beleza. Bom, com isso a gente fecha a base da base da Unreal.